Imagine presenciar algo tão grandioso que muda completamente sua percepção sobre alguém. Algo que vai além do natural, além do que os olhos podem entender. Foi exatamente isso que aconteceu com 3 discípulos de Jesus em um dos momentos mais marcantes da história do Evangelho: a Transfiguração. Nesse episódio, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. De repente, algo extraordinário aconteceu. Seu rosto brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz, e Moisés e Elias apareceram ao seu lado. E então, uma voz veio do céu dizendo: "Este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no." Mas o que essa experiência realmente significa? Por que Jesus escolheu esses 3 discípulos para testemunhar esse momento? E qual a relação entre a transfiguração e a nossa fé hoje? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nessa passagem incrível e descobrir como a glória de Cristo foi revelada diante dos olhos humanos. Então, se você quer entender mais sobre esse evento e sua importância, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos explorar a grandiosidade da Transfiguração. Para entender melhor a Transfiguração, vamos olhar diretamente para os relatos bíblicos. Esse evento é descrito em 3 evangelhos: Mateus capítulo 17, versículos 1 ao 9, Marcos capítulo 9, versículos 2 ao 9 e Lucas capítulo 9, versículos 28 ao 36. Vamos dar uma olhada na versão de Mateus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Agora imagine a cena. Você está ao lado de Jesus, sobe com ele ao topo de um monte, e de repente algo sobrenatural acontece. Seu rosto brilha como o sol, e suas vestes tornam-se incrivelmente brancas. Esse é um vislumbre da glória de Deus. Mas não para por aí. Algo ainda mais impressionante acontece. Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus, conversando com ele. Pedro, sem saber o que dizer, sugere: "Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias." Mateus capítulo 17, versículo 4. Mas enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os cobriu, e uma voz vinda do céu declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no." Os discípulos ficaram apavorados e caíram com o rosto em terra. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: "Levantem-se, não tenham medo." Quando olharam novamente, viram apenas Jesus. Moisés e Elias haviam desaparecido e tudo voltou ao normal. Mas o que esse momento realmente significa? Por que Moisés e Elias apareceram? E o que essa voz do céu nos ensina sobre Jesus? A transfiguração de Jesus não foi apenas um evento impressionante. Ela tem um significado profundo, cheio de simbolismo e revelações sobre quem Cristo realmente é. Vamos explorar 3 pontos essenciais desse acontecimento. Até esse momento, os discípulos viam Jesus como mestre e Messias, mas ainda não compreendiam completamente sua natureza divina. Na Transfiguração, pela primeira vez, eles testemunham sua glória celestial. Seu rosto brilha como o sol e suas vestes tornam-se brancas como a luz. Isso nos lembra de outras passagens bíblicas, como no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, onde Jesus é descrito como tendo um rosto brilhante como o sol em todo o seu esplendor. Aqui, Deus está mostrando que Jesus não é apenas um profeta ou um grande líder. Ele é o próprio Filho de Deus, revestido de glória. Outro detalhe impressionante é a presença de Moisés e Elias ao lado de Jesus. Mas por que esses dois? Moisés representa a lei, pois foi quem recebeu os mandamentos de Deus no Monte Sinai. Elias representa os profetas, pois foi um dos maiores profetas de Israel.
A presença deles ao lado de Jesus mostra que tudo o que foi ensinado na lei e nos profetas apontava para ele. Jesus é o cumprimento de toda a Escritura. Como ele mesmo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Agora, na transfiguração, vemos claramente essa verdade se manifestando. Então, no meio desse momento glorioso, surge uma nuvem luminosa e dela sai a voz do próprio Deus. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Essa não é a primeira vez que Deus faz essa declaração. Algo semelhante aconteceu no batismo de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Mas agora, ele acrescenta uma instrução muito clara. Ouçam-no. Isso significa que, a partir de agora, Jesus é a autoridade máxima. Mais do que Moisés, mais do que Elias, mais do que qualquer outro líder ou profeta. Ele é a palavra viva de Deus e é a ele que devemos ouvir. A transfiguração, então, não é apenas um espetáculo divino. Ela é uma revelação poderosa de que Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus e o cumprimento de toda a Escritura. Mas esse evento também teve um grande impacto nos discípulos. Como essa experiência transformou Pedro, Tiago e João e o que ela significa para a igreja até hoje? Imagine o impacto desse momento na vida de Pedro, Tiago e João. Eles já haviam visto Jesus realizar milagres, curar enfermos e até acalmar a tempestade. Mas agora, pela primeira vez, eles contemplam sua glória celestial. No entanto, em vez de reagirem com total compreensão, os discípulos ficaram confusos e assustados. O Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 6, nos diz que, ao ouvirem a voz de Deus, eles caíram com o rosto em terra, tomados de grande medo. Mas Jesus, com sua compaixão e amor, toca neles e diz: levantem-se, não tenham medo. Esse gesto de Jesus é significativo. Ele não apenas os tranquiliza, mas também os prepara para o que está por vir. Pois, logo após esse evento, Jesus começa a falar claramente sobre sua morte e ressurreição. Mas será que os discípulos entenderam completamente o que aconteceu? No momento, provavelmente não. Tanto que Jesus ordena que eles não contem a ninguém sobre essa visão até que ele ressuscitasse dos mortos, como vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 9. Foi só depois da ressurreição de Cristo que os discípulos compreenderam plenamente o que haviam testemunhado. O apóstolo Pedro, muitos anos depois, escreveu sobre esse evento em sua segunda carta. No capítulo 1, versículos 16 a 18, ele diz: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Aqui, Pedro confirma que a transfiguração foi uma prova clara da glória de Cristo. Foi um evento que fortaleceu sua fé e o preparou para a missão de anunciar o Evangelho ao mundo. E esse evento não impactou apenas aqueles 3 discípulos. Ele teve um significado profundo para toda a igreja. A transfiguração nos ensina que a glória de Cristo não é algo distante. Ela já foi revelada, e um dia, aqueles que creem nele também experimentarão essa glória. Como o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A transfiguração foi um vislumbre do que está por vir.
Assim como os discípulos viram a glória de Cristo naquele monte, um dia todos aqueles que são fiéis a Ele também contemplarão essa glória eterna. Mas como esse evento se conecta com a cruz e a ressurreição? Qual a relação entre a transfiguração e o sofrimento de Jesus? A transfiguração foi um momento de glória, mas ela está diretamente conectada a outro evento fundamental da fé cristã: a cruz. Pouco depois de descerem do monte, Jesus começa a falar claramente sobre seu sofrimento e morte. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 12, ele diz: "Mas eu lhes digo, Elias já veio e não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem sofrerá nas mãos deles." Os discípulos ainda estavam maravilhados com o que haviam visto na transfiguração. Eles tinham visto Jesus em sua glória, e agora ele falava sobre sofrimento e morte. Isso não fazia sentido para eles naquele momento. Mas Jesus estava deixando claro que a cruz vinha antes da coroa. Antes da ressurreição e da glória eterna, ele precisava passar pelo sofrimento e pela morte. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes, dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Aqui está o grande contraste. No Monte da Transfiguração, Jesus é revelado em glória. No Monte do Calvário, ele é humilhado e crucificado. Na Transfiguração, suas roupas brilham como a luz. Na cruz, suas vestes são rasgadas. Na Transfiguração, ele está entre Moisés e Elias, figuras da antiga aliança. Na cruz, ele está entre dois ladrões representando a humanidade caída. Na Transfiguração, o Pai declara: "Este é o meu Filho amado." Na cruz, o Pai se cala enquanto Jesus clama: meu Deus, por que me abandonaste?" Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mas esse silêncio da cruz não foi o fim. Assim como a transfiguração revelou a glória futura de Cristo, a ressurreição confirmou seu triunfo sobre a morte. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, mostrando que a glória que os discípulos haviam contemplado no monte era apenas um vislumbre do que estava por vir. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 8 e 9. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A transfiguração e a cruz não podem ser separadas. A glória de Jesus foi revelada naquele monte, mas foi conquistada de fato através de seu sacrifício e ressurreição. E isso nos leva a uma pergunta importante: o que esse evento significa para nós hoje? Como a transfiguração pode transformar nossa fé e nossa caminhada com Cristo? A transfiguração de Jesus não foi apenas um evento histórico. Ela tem uma mensagem profunda para cada um de nós hoje. Vamos refletir sobre 3 lições essenciais que podemos aplicar em nossa caminhada de fé. Os discípulos tiveram um vislumbre da glória celestial de Cristo. Isso nos lembra que a vida cristã não se resume apenas ao que vemos neste mundo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo nos ensina: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Isso significa que, apesar dos desafios da vida, precisamos viver com os olhos na eternidade, buscando uma comunhão mais profunda com Deus. Você se lembra das palavras que Deus Pai disse naquele momento especial? Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 5. Esse é um chamado direto para cada um de nós. Precisamos ouvir a voz de Jesus acima de todas as outras vozes do mundo. E como ouvimos a Jesus hoje? Através da leitura da Bíblia, que é a palavra de Deus.
através da oração, buscando comunhão com Ele, e através do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. A palavra transfiguração vem do termo grego metamorfose, que significa transformação. Isso nos lembra que, assim como Jesus foi transfigurado diante dos discípulos, nós também somos chamados a passar por uma transformação espiritual. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que, à medida que seguimos a Cristo, nosso caráter, nossas atitudes e nossos desejos devem ser transformados para refletir a glória de Deus. A transfiguração nos lembra que há algo maior nos esperando. Assim como os discípulos tiveram um vislumbre da glória futura, nós também temos a esperança de um dia contemplarmos a Cristo em toda a sua majestade. O apóstolo João escreve na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. A pergunta que fica para nós é: estamos preparados para esse encontro com Cristo? Estamos buscando essa transformação em nossa vida? A transfiguração foi um dos momentos mais marcantes do ministério de Jesus. Ali, a glória de Cristo foi revelada, os discípulos receberam um vislumbre do que estava por vir e Deus Pai deixou uma mensagem clara: este é o meu Filho amado, ouçam-no. Mas essa não foi apenas uma experiência para Pedro, Tiago e João. A transfiguração tem um significado profundo para nós hoje. Primeiro, ela nos lembra que a glória de Cristo é real e que devemos viver com os olhos na eternidade. Segundo, nos ensina a ouvir e seguir a Jesus em todas as áreas da nossa vida. E terceiro, nos mostra que também somos chamados a uma transformação, deixando para trás o velho eu e nos tornando mais parecidos com Cristo. Agora eu te pergunto, como essa mensagem impacta a sua vida hoje? Você tem buscado essa transformação? Tem ouvido a voz de Jesus acima de todas as outras vozes? Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. E claro, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.